Amados irmãos e irmãs, estimado diácono Sandoval, ouvintes da Cacau FM, Bicário Web Rádio e Subaiana, hoje celebramos o quinto domingo do tempo comum e a liturgia hoje nos fala sobre o chamado de Deus na vida do profeta Isaías e o chamado dos primeiros discípulos. O profeta Isaías fez uma experiência bonita de encontro com Deus. E vocês tomarem essa leitura em casa, irão ver esse relato. E diante dessa experiência que ele faz com Deus, ele se acha indigno, se acha impuro, se acha pecador. Mas ele diz: eu vi o Senhor, eu vi os sinais. Só que quando Deus elege, quando Deus escolhe, Deus chama, não porque aquele que ele está chamando é santo, mas ele chama para santificar e preparar para assumir uma missão. Por isso, então, nós ouvimos lá no versículo 6 que diz: nisto um dos serafins voou para mim, tendo na mão uma brasa, que retirou do altar como a tenaz, e tocou minha boca, dizendo: assim que isto tocou teus lábios, desapareceu tua culpa e teu pecado está perdoado. A partir daquele momento, ele está pronto, apto para assumir a missão. Nós hoje, antes de subir ao altar para receber Jesus na Eucaristia, a igreja nos convida também a passar por essa experiência de purificação. E onde que nós encontramos isso? No sacramento da confissão. Então, todos aqueles que se acham indignos, todos aqueles que se acham e que realmente, às vezes, estão envolvidos nas suas realidades de pecado, mas que sentem no coração o chamado para servir ao Senhor, tem um lugar onde Jesus espera por nós, para que ali Ele nos acolha, e ali Ele absolve os nossos pecados, pois nos envia, assim como aconteceu com o profeta Isaías. Lá no confessionário, você, arrependido dos seus pecados, apresenta ao Senhor seu desejo de ser absolvido, expressa ao Senhor o seu desejo de receber o perdão dos pecados, e com certeza, se ali você chegar com o coração desejoso de ser tocado pela misericórdia do Senhor, não sairá de lá sem absolvição. Por isso, quando nós buscamos o sacramento da confissão, devemos buscar, levando no coração o arrependimento que nos leva a estarmos tristes por termos pecado contra Deus. E por isso, então, ali a gente é acolhido pela misericórdia do Pai, somos absolvidos e nos tornamos aptos para assumir a missão. No versículo 8, Isaías disse: ouvi a voz do Senhor que dizia: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: aqui estou, envia-me. Essa deve ser a atitude de todos nós. Ao escutarmos o chamado de Deus, nos colocar a serviço da sua missão. E o Senhor continua a chamar. O Senhor continua a convidar a cada um de nós para exercermos a missão
de ir à sua frente no meio do povo. Quem irá por nós? Aqui estou, envia-me. Como enche o coração de Deus de alegria quando Ele encontra na terra homens e mulheres que estão dispostos a renunciar a muita coisa pelo seu reino. E Jesus já assegura isso em uma outra ocasião. Quem deixar pai, mãe, campos, filhos, tudo por causa de mim, receberá 100 vezes mais. Agora tem uma palavrinha que às vezes a gente não lembra. Com tribulações, mas no final da vida, a vida eterna. De fato, amados irmãos e irmãs, enquanto estivermos vivendo aqui na terra, nós iremos enfrentar muitas tribulações, muitos desafios. No entanto, o que Jesus propõe é que se nós nos colocarmos no caminho do seu discipulado, Ele não irá nos abandonar. Enfrentaremos todas essas realidades, mas Ele estará conosco e nós iremos conquistando, já aqui na terra, 100 vezes mais daquilo que Deus tem para nós, e no final da vida, a vida na presença de Deus. Por isso, devemos nos perguntar, a liturgia de hoje propõe também esta pergunta: eu creio na vida eterna? O que é que nós buscamos todos os dias aqui, ou todos os domingos na igreja? O que é que realmente nos move a vir à missa? Porque São Paulo vai dizer hoje, né? O que eu ouvi é o que eu vos ensino: fidelidade à doutrina, fidelidade aos ensinamentos dos apóstolos, e é por meio desta fidelidade que todos nós um dia veremos a Deus. Então, o que é que eu busco quando eu levanto cedo e vou para a missa aos domingos? O que é que eu tenho buscado quando eu tiro tempo durante a semana para rezar? Nós buscamos, caríssimos irmãos e irmãs, essas 100 vezes mais que Jesus propõe no Evangelho, mas sobretudo precisamos olhar para frente na perspectiva da vida eterna, e ela existe, e espera por cada um de nós, se assim fizermos por merecer aqui na terra. E de que maneira nós iniciamos então essa nossa caminhada para a vida eterna? O Evangelho de hoje nos disse: estando Jesus deixa eu só encontrar. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. O que é que essa multidão buscava? Buscava ouvir a palavra de Deus. O que é que nós estamos buscando, caríssimos irmãos e irmãs, nessa nossa caminhada em seguimento aos passos de Jesus? Muito importante a afirmação do evangelista Lucas hoje. Aquela grande multidão queria ouvir Jesus ensinar sobre Deus, porque existem pessoas que buscam Jesus de várias maneiras. Muitas pessoas hoje buscam Jesus por causa das promessas milagrosas. Muitas pessoas buscam Jesus por tantas outras realidades, mas precisamos buscar o Senhor, porque só Ele tem palavra e palavra de vida eterna. A multidão sabia que Jesus ensinava com autoridade, por isso essa multidão crescia e queria escutar o Senhor, a ponto de imprensá-lo. E ele então sobe uma das barcas, e aqui um outro sinal importantíssimo para nós. Subindo numa das barcas, que era de Pedro, pediu que se afastasse um pouco da margem. O evangelista já sinaliza que
Jesus, a palavra viva do Pai, ela é anunciada na barca de Pedro. E Pedro é aquele que será o seu sucessor, ou seja, aquele que vai assumir a missão após a sua ascensão. E por isso é da barca de Pedro que Jesus começa a ensinar, a pregar o Evangelho, a anunciar o reino de Deus. E ele sobe em um lugar mais elevado, porque Jesus quer que todas as pessoas sejam alcançadas com o anúncio do reino de Deus. Ninguém deve ficar de fora. Todas as pessoas precisam ouvir falar de Deus. Por isso hoje, a igreja sempre nos ensina a usar bem os meios de comunicação, sobretudo todas as redes sociais que existem, assim como Jesus sobe a um lugar elevado para que todos sejam alcançados pelo anúncio do reino de Deus, nós hoje também precisamos nos utilizar dessas realidades de comunicação para que a palavra de Deus possa ressoar em todos os cantos. No entanto, como nós desperdiçamos o nosso tempo, como nós perdemos tempo e não anunciamos o reino de Deus como deveríamos. É muito mais fácil partilhar uma piada, partilhar uma coisa sem sentido, do que partilhar e enviar a palavra de Deus. Mas Jesus, desde sempre, tinha sede e urgência de levar o reino de Deus a todos os cantos do mundo. Por isso, amados irmãos e irmãs, somos convidados a utilizar melhor os meios de comunicação para levar a todos os cantos a palavra de Deus. Por isso, Jesus, da barca de Pedro, anuncia o reino de Deus, prega, fala sobre a palavra de Deus, e as pessoas ali ficavam repletas de esperança, se enchiam de confiança e queriam permanecer com o Senhor. Outra experiência muito bonita é que esses pescadores passaram a noite inteira e não tinham pescado nada. Segundo os exegetas bíblicos, o horário que Jesus estava pregando era mais ou menos 11 horas. E os pescadores experientes dizem que esse horário não tem peixe. Os peixes estão todos quietinhos lá nos seus cantos, porque eles saem à noite para se alimentar, ou no início da noite para se alimentar. Por isso estão 11 horas, muito difícil conseguir pegar algum peixe. Mas Jesus disse a Pedro: afasta um pouco e lance as redes em águas mais profundas. Mais difícil ainda, em águas mais profundas, mais difícil ficaria de se alcançar algum peixe. Mas Pedro, cansado, ainda disse: Senhor, nós passamos a noite inteira e não pegamos nada, mas em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. E assim ele fez, e grande foi a surpresa, porque eles apanharam uma grande quantidade de peixe, onde alguns biblistas chamam esse evangelho da pesca milagrosa. De fato, caríssimos irmãos e irmãs, assim nós devemos viver a nossa vida, em atenção à palavra de Deus, nos lançar sempre mais em direção ao reino de Deus, escutar a palavra do Senhor, obedecer a sua palavra e servi-lo. Em atenção à sua palavra, vou lançar as redes. E aqui então, trazendo para a nossa realidade hoje, em atenção à palavra do Senhor, precisamos sair da superficialidade da vida. Às vezes vivemos uma vida muito superficial, sobretudo no âmbito da fé. Precisamos, em atenção à palavra do Senhor, avançar um pouco mais em águas mais profundas. O que seria estas águas mais profundas no âmbito da fé? Buscar desenvolver uma intimidade mais plena do amor de Deus, ser mais autêntico na vida de oração, obedecer o que a igreja nos ensina, ouvir o que a igreja nos orienta e colocar em prática. Ser não uma pessoa que apenas reza o texto correndo, mas alguém que contempla, que medita o mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor por meio
do Santo Rosário, desde a Anunciação. Então, buscar, por meio da oração, se tornar mais autêntico, um cristão mais firme na fé. E outra coisa importante, caríssimos irmãos e irmãs, ninguém se segura muito no caminho do Senhor sem o conhecimento. Precisamos nos debruçar sobre a palavra de Deus, conhecer mais sobre o Senhor, para que os ventos desse mundo não nos afaste do caminho verdadeiro que nos leva ao céu. E assim, então, ouviremos sempre, sempre de Jesus, que disse a Simão, Jesus diz a Simão, não tenhas medo. O Senhor tem uma palavra especial para cada um de nós. Ao pregar o Evangelho, anunciar o reino de Deus, todos escutam, mas cada um de nós, ao sair daqui hoje, nós devemos sair com uma palavra que o próprio Senhor disse para cada um de nós. Ele nos chama pelo nome e disse, a Pedro ele disse, não tenhas medo. E a cada um de nós nessa manhã, o Senhor tem uma palavra especial. Por isso, se abrir os nossos ouvidos e acolher bem a palavra de Deus em nosso coração, nós saberemos discernir qual foi a palavra especial que Deus disse para mim nesta manhã, nesta Eucaristia. E Jesus disse, de hoje em diante tu serás pescador de homens. E assim, caríssimos irmãos e irmãs, Simão Pedro deixou os seus barcos, deixou as suas redes e começou a seguir Jesus, lançando as redes ao mundo para tirar os homens da opressão, para tirar os homens do pecado, para tirar os homens do sofrimento desse mundo, trazendo para a presença de Deus. Assim também acontece com cada um de nós. O Senhor tem uma palavra especial para cada um que aqui hoje nos encontramos nesta Eucaristia. Uma palavra de encorajamento, mas também Ele tem um convite, nos chama a lançarmos as redes em águas mais profundas e nos tornarmos em comunhão com Ele, aqueles que irão lançar as redes nesse mundo para trazer para o reino de Deus muitas almas. Amados irmãos e irmãs, comece na sua casa a lançar essas redes mais profundas. Onde estão os seus filhos? Onde estão a sua esposa? Onde está a sua esposa, o seu esposo? Onde estão os seus parentes? Sejam então um bom discípulo e um bom apóstolo, um grande profeta dentro da sua própria casa, a dar um bom testemunho de cristão e anunciar o reino de Deus. Está se aproximando a Quaresma. Quaresma é um tempo propício para a nossa oração, meditação e reflexão em família. Teremos aí a campanha da fraternidade em família, que esse ano traz um tema muito social, né? Fraternidade e ecologia, mas que nos chama a atenção a cuidarmos do nosso planeta, a cuidarmos dos nossos rios, a cuidarmos das plantas, das árvores, que gera para nós um ambiente de vida. Às vezes, a priori, quando a gente ouve, vixe, não fala nada de Deus nessa campanha da fraternidade, mas quando nós estudamos os textos, o documento, a gente entende que se não cuidarmos da vida, se não cuidarmos da natureza, não haverá proteção da humanidade. Então precisamos aproveitar esse tempo quaresmal para vivermos um tempo mais intenso de oração com a família. É lá no ambiente familiar que inicia os primeiros passos da nossa conversão, gerando um ambiente onde as nossas crianças cresçam conhecendo e reconhecendo o que é Deus em sua vida. E elas vão fazer essa experiência se em sua casa, em sua família, você falar de Deus, dar um testemunho de um bom cristão. E precisamos mudar, amados irmãos e irmãs, muito nosso contexto, sobretudo na formação e na educação das nossas crianças. Esses dias eu estava aqui na minha varanda
e eu vi um grupo de umas 10 crianças, todas com a arma de brinquedo na mão. E aí uns diziam, eu vou ser o ladrão e você vai ser o policial. Quem vai ser o ladrão? Quem vai ser o policial? Eu falei, meu Deus, o que é que estão ensinando essas crianças? O que é que estão colocando na mão dessas crianças? Eu dei 2 gritos de lá, para com essa brincadeira. Mas é os pais que precisam orientar os seus filhos. O mundo já está tão violento. E como é que você compra um brinquedo que estimula a violência colocando na mão de uma criança? A gente sabe que elas já brincam nos celulares da vida, já joga aquele joguinho de mata-mata que é horrível. Mas estão armas de brinquedo, e outro dizia, me dá um pouco das suas balas, e são armas com balinhas, entenderam? Então, é um projeto de destruição da inocência das nossas crianças. Por isso os pais precisam ter muito cuidado e saber o que coloca na mão dos seus filhos e para onde estão orientando os seus filhos. Porque, amados irmãos e irmãs, parece ser uma brincadeira inocente, mas o seu inconsciente vai guardando aquelas informações e um dia essas informações podem voltar e destruir a vida do seu filho, destruir a vida do seu neto. Instrua os seus filhos no caminho do bem, instrua os seus filhos no caminho do Senhor, e assim então teremos uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais humana, uma sociedade que agrada o coração do Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.